Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje é um vídeo especial. Vamos analisar a tomada de posse de Donald Trump. Com isso vamos fazer com base no livro de João Lemes Esteves, que escreveu o dia D, o dia de Trump, de Donald Trump, no primeiro mandato, portanto na vitória do seu primeiro mandato, e aproveito para fazer aqui o balanço da sua vitória do seu segundo mandato, não seguido, como sabemos. Vamos falar da volta de Trump à Casa Branca e da sua tomada de posse, que foi ontem, que podemos chamar o dia D, o grande dia de Donald Trump, e vamos analisar com alguns tópicos. Isto vai ser um vídeo rápido e, meus amigos, eu estou a fazer este vídeo especial tendo em conta tudo o que eu ouvi na comunicação social aqui em Portugal, e devo de dizer desde já que ou esta comunicação social muda e os jornalistas e comentadores começam a ter outra forma de apresentar, digamos assim, os acontecimentos, ou então nós vamos ter aqui um confronto muito grande entre as populações que estão cada vez mais distantes desta comunicação social, principalmente aqui em Portugal, que continua completamente refém das ideias da esquerda socialista e da extrema-esquerda, e que, em vez de informar, desinforma completamente o público. E é por isso é que eu vou fazer aqui este vídeo, que em certa forma está baseado aqui no livro, como eu disse, de João Lemes Esteves, o dia D, o dia de Donald, que é um livro que já, como eu disse, foi no primeiro mandato, mas este livro é muito bom, faz um pouco a vida e a obra política de Donald Trump. Não sei se ainda haverá à venda nas livrarias, eu penso que sim, com o prefácio do próprio André Ventura, antes do próprio André Ventura ser presidente do Chega. Este livro foi escrito em 2017, e também com o pós-fácio de João Caiado Guerreiro também, e é um livro, um excelente trabalho de João Lemes Esteves, que é, portanto, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Já foi escritor em vários jornais, colunista, e tem uma vasta experiência na matéria e faz aqui um trabalho excelente. Embora eu não vou falar do livro, portanto o livro é, como eu disse, traça o percurso de Donald Trump antes da sua ascensão e depois a primeira vitória. Portanto, estamos a falar de 2016 e 2017. Vamos antes focar-nos na sua grande vitória, na sua volta à Casa Branca, que vamos chamar o segundo mandato, e vamos analisar porque que Donald Trump venceu completamente o Partido Democrata e vence completamente as forças de esquerda e as forças de extrema-esquerda. E, antes de mais, porque isto vai ser um vídeo rápido, isto é uma grande vitória dos valores conservadores, de todos os patriotas e de todos os conservadores no mundo, não só nos Estados Unidos e na Europa, mas no mundo, contra as forças da esquerda e da extrema-esquerda, que foram completamente esmagadas e completamente derrotadas. Mesmo tendo a comunicação social do lado delas, mesmo assim a comunicação social, que está em pânico, que já não sabe o que fazer, limita-se a bombardear completamente com críticas negativas, que é o que nós vimos aqui na televisão, aqui em Portugal. É lamentável ver estes canais todos, que eu não vou, nem vale a pena estar aqui a dizer os nomes, nem sequer os nomes dos comentadores e dos analistas, que mais não fazem do que dizer mal e de chamar extremista. Chegam a chamar fascista, chegam a chamar o próprio Elon Musk, o próprio Donald Trump, todas as pessoas que estão, portanto, nesta nova administração, que são todos fascistas. Enfim, aquela lenga-lenga do costume, que a comunicação social, toda ocupada pela esquerda e pela extrema-esquerda, já não sabe mais o que fazer. Mas, meus amigos, nós que somos conservadores, porque isto é um canal conservador, nós que somos patriotas, nós vencemos toda esta gente. Nós é que somos os vitoriosos. Eles foram vencidos e, como eu vou falar aqui mais à frente, isto foi a vitória das redes sociais contra esta comunicação mainstream, que foi completamente derrotada. Então, começamos com o primeiro ponto. Eu vou fazer aqui alguns pontos, depois vamos analisar muito rapidamente as medidas. Isto vai ser tudo muito rápido, porque eu tenho muitos vídeos agora para fazer.
E vamos então ao conteúdo. O fenómeno Trump. Isto é um fenómeno dos 4 cantos da Terra, meus amigos. E apenas o aviso, nós não sabemos o que vai ser o mandato de Trump, temos que sempre ter um pé atrás, como eu costumo dizer. Nós confiamos em Deus, não confiamos nos homens, é aquilo que eu costumo dizer. Jeremias 17,5 nos avisa que maldito o homem que confia num homem. Então temos que ter sempre um pé atrás, meus amigos. Isto é apenas para os cristãos que veem este canal, católicos, protestantes e ortodoxos. Temos que ter sempre um pé atrás, mas sabemos que Trump e os valores desta América conservadora estão muito mais perto daquilo que nós acreditamos, não é? Estão muito mais perto das Escrituras e então, em princípio, se Donald Trump irá cumprir o que diz, será já uma grande vitória para nós, os cristãos. Então, o fenómeno de Trump, que já vem de lá atrás, é uma reação, meus amigos. É uma reação primeiro aos neocons, os chamados neocons, que são os neoconservadores, e a sua política de querer impor a visão liberal, libertária, mais liberal, porque os libertários neste momento até estão mais do lado de Donald Trump, mas esta visão liberal, progressista, que chega a incluir dentro o próprio wokismo, dentro destes neocons, eu costumo chamá-los os neocons do arco-íris, foram completamente derrotadas. E este fenómeno de Trump é uma resposta de toda a população americana que não estava nada satisfeito com as políticas neoconservadoras que os próprios democratas puseram em prática, não é? Porque os democratas e os neocons estão completamente, digamos assim, aliados. E isto foi, de facto, este fenómeno de Trump foi uma reação muito grande aos neocons, primeira reação, e segunda reação também ao fenómeno woke, que vamos ver mais para a frente. Segunda, a subida da direita popular, ou chamada conservadora. Eu não vou utilizar aqui a palavra direita radical, e muito menos ainda a palavra que a comunicação social gosta tanto de chamar, que é a extrema-direita, porque esse termo, extrema-direita, é um termo que a esquerda socialista e que a extrema-esquerda utiliza para desacreditar o adversário. É chamada redução do adversário ao extremismo, aquilo que Leo Strauss dizia, não me farto de cansar neste canal, aquilo que o filósofo Leo Strauss chamava reduction ad Hitlerium, ou seja, reduzir ao adversário a extremista, que é precisamente aquilo que eles são. Portanto, a esquerda socialista e a extrema-esquerda woke são eles próprios que são os fascistas e eles próprios chamam o adversário de extremistas. Que isto é uma técnica que eles empregam. Então, esta subida é a subida da direita popular, a direita do povo, a direita das populações, ou, se a gente quiser chamar também, a direita conservadora e, de certa forma, também nacionalista. Depois temos a soberania da nação, o Estado-nação. E é isso que eu aqui quero dizer, que é esse terceiro ponto. O grande inimigo das forças globalistas, digamos assim, é o Estado-nação. É a barreira que impede de eles poderem, o sonho que eles têm, não é? Fazer esta nova ordem mundial, de todos esses atores, George Soros, Bill Gates, Warren Buffett, o antigo presidente do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, e o seu mentor, Harari. Todas estas forças, todas estas pessoas, estes globalistas que sonham em construir uma humanidade progressista, de um homem sem fronteiras, um homem sem raízes, sem identidade, sem cultura, sem história, um homem completamente atomizado, completamente refém, não é? Destruindo os vários alicerces, que é a família tradicional, a nação, principalmente destruir o cristianismo e a fé em Deus, não é? Por isso é que nós dizemos Deus, a pátria e a nação, não é? E a família, Deus, pátria e família, não é? Que isto não tem nada a ver com o Estado Novo, nem, não tem nada a ver com o professor António de Oliveira Salazar, isto já vinha lá, muito lá atrás, e isto é um termo, simplesmente um termo que designa os valores conservadores. O próprio Russell Kirk fala no seu grande livro que eu tenho aqui atrás, A Mentalidade Conservadora, fala desses três
estes três termos, Deus, Pátria e Família. Portanto, isto não tem absolutamente nada a ver aqui, mais uma vez, a comunicação social a tentar sempre remeter tudo para o Estado Novo, não é? Como eles também gostam de fazer. Portanto, de facto, o Estado-nação é o pilar, um dos três grandes pilares. O pilar da fé cristã, crer em Deus, o pilar da pátria, o Estado-nação, e o pilar da família tradicional, que são os grandes pilares da visão conservadora. Depois, uma nova era se abre. Uma nova era, mas não um globalismo, não um grande líder mundial como a Bíblia anuncia. Não, nada disso. Uma nova era conservadora em que cada nação vai ter a sua soberania, vai ter o seu governo e vai respeitar as suas leis e vai, digamos assim, abrir as portas também aqui na Europa para o grupo dos patriotas também, que eu desde já dou uma saudação também, e que vai abrir também esta visão da Europa das nações contra esta União Europeia, que não é mais do que um braço armado dos globalistas, financeiros e tecnocratas que quiseram, digamos assim, ocupar o mundo inteiro com a sua visão, mas isto foi uma grande derrota, meus amigos. Então, o fenómeno Trump, subida da direita popular, o Estado-nação, e agora vamos à derrota da esquerda globalista. Isto foi a derrota da esquerda globalista e principalmente da extrema-esquerda. A chamada extrema-esquerda, woke, que alguns chamam woke, e dos seus valores de desconstrução do ser humano, desconstrução da pátria e da nação, desconstrução da família, desconstrução da própria cultura e da história da nação. Isto foi a derrota desta gente toda, aqui muito bem representada em Portugal pelo Bloco de Esquerda, pelo LIVRE, por uma parte mais radical do Partido Socialista, por toda esta gente, o PAN também, um pouco do PCP também, mas já menos. O PCP é um partido que também é um pouco mais conservador dentro do marxismo mais clássico, não é? Mas é a derrota de toda esta gente que foram completamente derrotados, meus amigos. E o centrão fofinho, que podemos dizer que é o PSD, o CDS, um pouco do Iniciativa Liberal, vão ter que repensar muito bem se vão continuar a reboque de um caminho que está a ir para o precipício ou se vão ter que alinhar a partir de agora com uma direita mais para a direita, digamos assim. O que para o próprio Chega não seria muito bom, digo-vos já. Era bom que o Chega fosse o partido que preenchesse esse espaço e não, digamos assim, o PSD, o CDS e o Iniciativa Liberal, que fossem agora um pouco mais para a direita por causa do que está a acontecer, não é? Porque agora o Trump vai mexer com o mundo inteiro e eu penso que, mais do que nunca, o Chega agora tem que se afirmar como o grande partido que representa um pouco a visão do Trump aqui em Portugal, na minha análise, não é? E de certa forma aqui no prefácio de André Ventura ele já dá assim um pequeno toque, não é? Embora isto foi em 2017, não é? Muito antes, até foi antes da criação do Chega. Então, como eu disse, isto é a derrota da extrema-esquerda, a derrota do wokismo, a derrota do socialismo. Vamos agora, a vitória das redes sociais sobre a comunicação mainstream. A vitória das redes sociais sobre a comunicação mainstream, aquela comunicação social que nós sabemos, e a vitória de Elon Musk, que tem sido, pode-se dizer muito dele, pode-se ter o pé atrás, pode-se dizer que ele tem muitas ideias transhumanistas na cabeça, a gente tem que ter um pé atrás, tudo isso é verdade, eu tenho no canal a biografia dele, um livro sobre a vida de Elon Musk. Eu conheço bem o autor já há muito tempo, já desde 2010 que eu estudo o Elon Musk, muito antes de se falar dele, ninguém conhecia em Portugal, e eu já estudava o personagem, digamos assim, mas há uma coisa que ele tem feito, e é verdade, ele tem sido um grande defensor da liberdade e da própria liberdade de expressão. Isso nós temos que tirar o chapéu, meus amigos, isto é uma realidade, e nós temos que dar valor a isto, e os próprios libertários, o Partido Libertário, tanto em Portugal como lá fora, têm reconhecido isso também. Ele tem sido um defensor da liberdade e, meus amigos, é a vitória das redes sociais, porque o povo hoje encontra mais informação nas redes sociais
do que nessa comunicação mainstream, e isso pode ser resumido na seguinte expressão: é a vitória do real, dos factos reais, contra a ideologia. Temos a vitória do real contra a ideologia. A ideologia representado por essa comunicação mainstream, os canais de TV, principalmente, essa comunicação social que é completamente globalista, socialista, extrema-esquerdista, wokista, chamem o que vocês quiserem, contra as redes sociais. E nas redes sociais nós temos tido muita coisa. E aqui uma crítica para Portugal. Falta um canal, mais uma vez eu digo, falta uma televisão mesmo. Nós tivemos agora a abertura do canal Now, mas o canal Now continua muito igual aos outros, um pouco menos, mas muito igual, não é? Nós precisamos de um canal como a CNews em França. Eu quando ligo a CNews e ponho-me a ver na televisão a CNews, meus amigos, temos comentadores completamente conservadores, temos o contrário daquilo que dizem aqui na SIC Notícias, na CNN, na TVI, na RTP3 ou na RTP1. É o contrário. O que eu ouço na CNews França é exatamente o contrário do que dizem esses comentadores aqui. Então nós precisamos de uma TV, uma CNews portuguesa, ou uma TV Liberté, como vocês quiserem, que também tem feito um grande trabalho, embora esteja um pouco mais à direita, não é? Mas a CNews seria o indicado aqui para Portugal. Abrir uma CNews em Portugal, meus amigos, as audiências iriam disparar. Todas as pessoas estão cansadas de ver esta narrativa com os mesmos comentadores, Ana Gomes, Francisco Louçã, Catarina Martins, toda esta gente, que são sempre os mesmos comentadores, sempre a bater a única coisa que eles sabem dizer de manhã à noite é extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. O bode expiatório da extrema-direita, que não existe desde 1945, que é uma invenção que eles criaram para poder combater as ideias conservadoras. E nós precisamos de um canal conservador que nos dê os valores da nação, os valores da família, como muito bem Donald Trump ontem falou, o homem e a mulher, da nação, da pátria, os valores conservadores, os valores da cultura e da história de Portugal, programas a falar sobre a história de Portugal, programas a falar sobre a religião católica, protestante e ortodoxa, as três grandes famílias, voltarmos outra vez à grandiosa civilização, porque Donald Trump quer fazer a América grande outra vez, nós precisamos de fazer a civilização ocidental grande outra vez, com os seus valores, Atenas, Roma e Jerusalém. E precisamos de uma televisão, uma CNews, eu estou a dar aqui o exemplo, que nos dê esta visão e que combata todos esses jornalistas todos da extrema-esquerda. Agora, vamos rapidamente às medidas anunciadas por Trump. Eu estive aqui a contabilizar, porque eu estive a ver ontem, portanto estive a analisar ontem e rapidamente. São 8 medidas básicas, há muito mais. Só os decretos que ele vai assinar, fala-se já em 200 decretos que ele vai assinar. É muita coisa, ele vai fazer uma lavagem. Uma lavagem a esta gente toda globalista, da esquerda e da extrema-esquerda. Espero que ele faça mesmo. Por isso que eu estou a dizer, temos que ter um pé atrás, temos que ver bem o que é que Donald Trump vai fazer, o que é que vão deixar fazer, o que é que não vão, porque o Estado profundo é constituído, tem muita força ainda nos Estados Unidos, como sabemos, não é? Antes de irmos às medidas, temos, portanto, o complexo militar industrial, temos o complexo cinematográfico, Hollywood, Walt Disney, por aí fora, temos o complexo também universitário, que tem muita força e que está completamente ocupado pelas forças da extrema-esquerda nos Estados Unidos, os democratas mais radicais, e todas essas forças vão, e também, digamos assim, todos os lobbies das grandes empresas, que agora estão a mudar, atenção, está a acontecer uma grande mudança, Facebook, Amazon, o Twitter, o X, nós já sabemos, não é, com o Elon Musk, mas está a haver uma grande mudança, parece que a BlackRock, a Vanguard e todas as grandes empresas estão a ver, peraí, nós vamos deixar o wokeismo, vamos deixar essas visões globalistas da extrema-esquerda, vamos abraçar o América grande outra vez, América em primeiro lugar, porque é isso que temos que fazer, é assim que a América vai crescer e vai vencer. Mas atenção, a América cresce, para a Europa vai ser problemático. Não pensam que isto vai ser bom para nós. E eu estou a avisar que nós agora precisamos de voltar à pátria das nações. A Europa das nações, para ser uma Europa forte, também ela seguindo a imagem do governo de Donald Trump. É isso que tem que acontecer. E não aquilo que eles querem fazer agora, mais União Europeia, mais censura, mais controlo
mais ideologias, tipo as ideologias woke, não é? De ideologia do género e tudo isso. Se a União Europeia vai fazer mais globalismo e mais extrema-esquerda, como eles têm feito, então vai haver um choque muito grande entre os Estados Unidos e vamos ser esmagados, porque não temos hipótese. Não temos hipótese, meus amigos. Portanto, é hora do grupo patriota na União Europeia crescer, já que não podemos acabar com a União Europeia, pelo menos de dentro, tentar reestruturar uma nova União Europeia baseada na soberania das nações, e espero que haja um grande trabalho da parte do grupo dos patriotas, não é? Que haja um grande trabalho também. Então, as medidas, dito isto, as medidas são o seguinte: regular, portanto, para os Estados Unidos, as medidas de Trump, regular a imigração, fazer uma barragem à imigração ilegal, uma fronteira no sul dos Estados Unidos, acabar com o tráfico de imigração ilegal. O próprio Trump disse que, se for preciso, manda para lá o exército e impedir a entrada, esta situação que está a acontecer, que está a destruir, tanto destrói os imigrantes como destrói a própria sociedade americana, ao contrário de tudo aquilo que os nossos comentadores imigracionistas gostam tanto de dizer, não é? Porque eles defendem aquela visão George Soros, não é? E nós aqui temos que denunciar as coisas como elas são. Segundo, a energia e os carros. Mais uma vez, destruir esta ideia da ecologia, esta ideologia, e não esquecer que a defesa da natureza e a ecologia, no seu modelo original, é uma coisa boa, começou a ser defendido pela direita, mas depois foi, digamos assim, rebuscada, digamos assim, pela extrema-esquerda, foi completamente modificada e agora é uma arma para sufocar a economia dos povos ocidentais. E ainda bem que Trump também vai fazer uma barragem. Os americanos agora podem ter o carro que quiserem, já não há mais taxas dessas energias do chamado Programa de Energia Verde. Trump vai acabar com tudo isto. Terceiro, taxação dos produtos estrangeiros. Muito bem, Trump vai responder à China e vai responder aos BRIC, e é assim que tem que ser. Se eu estivesse nos Estados Unidos e se eu fosse cidadão americano, era assim que eu pensava. Vou andar depressa. 4. A censura, acabar com a censura e novamente repor a liberdade de expressão, como muito bem começou a fazer Elon Musk e como muito bem Donald Trump vai fazer agora. Ou seja, repor o direito dos americanos poderem expressar a sua opinião sem serem esmagados por uma comunicação mainstream, como vimos em 2020, quando foi lá a doença, tudo o que aconteceu, que apareciam mensagens no telemóvel que nos obrigavam a remeter para o centro de informação, éramos bloqueados, inclusive o próprio Donald Trump, que estava a fazer um discurso, foi tirado do ar, toda a gente se lembra, teve todas as suas contas no Facebook e no Twitter bloqueados, tudo isso agora acabou. Zuckerberg já veio dizer que está do lado do Trump, Elon Musk põe completamente o X ao lado do Trump, e parece que todos estão a seguir a Amazon tudo. O próprio YouTube também, a partir de agora, vai estar do lado de Donald Trump. Só aqui na Europa é que não, porque ainda temos uma Comissão Europeia com essa Van der Leyen, que espero que saia o mais rápido possível, e com toda esta gente e com o programa de censura da União Europeia, como é que é o nome do DST, agora não tenho aqui em mente, tudo isso também vai ser um grande problema, porque vai chocar completamente com a liberdade americana. Então vamos ter os Estados Unidos com uma liberdade completa e vamos continuar a ter aqui censura, mas não é por muito tempo, meus amigos. Não creio que seja por muito tempo, porque nós vimos, o Justin Trudeau já se demitiu, muita gente já está, o próprio Emmanuel Macron já está a ver que está a ficar completamente isolado, o presidente da Ucrânia já está a dizer que vai obedecer a Donald Trump, não é? O Zelensky agora diz que quer o mais rapidamente possível fazer um acordo de paz com a Rússia, e acho muito bem, não é? Porque a única maneira de nós conseguirmos a paz é assim, e muita coisa também vai mudar na União Europeia, e os próprios os comissários da União Europeia, a Comissão Europeia e Van der Leyen vão ter, meus amigos, que seguir. Vão ter que seguir, porque se eles forem no sentido contrário, vai haver um choque e quem vai ficar enfraquecido, quem vai perder é a Europa. Não é os Estados Unidos, meus amigos. Somos nós que vamos ficar prejudicados. Depois,
Temos política de normalização dos valores nos Estados Unidos, ou seja, acabar com a engenharia social da extrema-esquerda, da ideologia do género, dessas ideologias de transgêneros e tudo isso que tem feito um mal tremendo nas escolas, nas crianças, nos jovens. Acabar com isto tudo. Donald Trump já disse que já está a implementar medidas contra tudo isso e espero que a Europa também siga o mesmo. Depois, portanto, reintegrar os militares que tinham sido destituídos por causa de que não eram vacinados, tudo isso, toda essa lenga-lenga que aconteceu em 2020, tudo isso vai agora, vão ser todos reintegrados e acho muito bem. 7. Donald Trump quer recuperar os antigos territórios americanos, não é como esses comentadores da televisão que criticam, porque aqueles territórios do Golfo, México, o próprio canal Panamá, tudo isso, meus amigos americanos sempre lá tiveram e sempre pertenceu aos americanos. E os americanos também, eles têm direito a ter os seus territórios, recuperar a grandeza dos Estados Unidos. E, por fim, retirar os Estados Unidos da OMS, porque esta Organização Mundial da Saúde, meus amigos, estudem, vão ver quais são os programas que eles querem implementar, as coisas que eles querem implementar, e vamos ver realmente se é realmente em benefício dos povos ou justamente é para escravizar os povos em nome da saúde, porque é muito fácil escravizar um povo, pôr um povo completamente, digamos assim, na submissão, como vemos nas obras de George Orwell e de Aldous Huxley, não é? Pôr os povos completamente submetidos a uma engenharia social, que é muito fácil construir essa engenharia social com base na saúde, não é? Com base não posso dizer aqui o nome, em picas, com base em medicamentos, com base em muita coisa, e é isso mesmo que o Trump diz que não quer e vai retirar este apoio com muita inteligência. Trump olha para a nação dele, o problema é que são os americanos, nós somos europeus e nós precisávamos de um Donald Trump também aqui na União Europeia. Eu gostava que fosse a Europa das Nações, não é? Precisávamos que a União Europeia deixasse de existir e que houvesse uma Europa das Nações com um grande líder que desse a soberania a cada país da União Europeia, cada país da União Europeia que pudesse então ter a sua soberania, a sua nação, decidir por si e não como esta própria Organização Mundial da Saúde quer, não é? Com os seus novos programas, não é? Que é a Agenda 2030, ao fim e ao cabo é a Agenda 2030. Então, meus amigos, para reunir a vitória dos valores conservadores, se isso chega para travar a Agenda 2030, criar uma nova humanidade baseada em princípios e valores, respeitando toda a gente, mas sem submeter nenhuma agenda, seja ela agenda ecológica, seja ela agenda de saúde, seja ela agenda ideológica nas escolas, com as ideologias de géneros, seja ela ideologia progressista, não. Retirar todas essas ideologias, dar novamente a realidade aos povos, os factos e a realidade aos povos, dar novamente a liberdade, porque é esse grande combate de Elon Musk e de Donald Trump, é a liberdade, dar novamente a liberdade aos povos. A democracia é isso, meus amigos. Eu não sou muito adepto dessa palavra, porque essa palavra nos remete para um estudo intensivo que pode nos dar muitas definições, mas eu se calhar até prefiro a palavra república na sua vertente original, que é a coisa pública, e a coisa pública é a liberdade para os povos. Os povos poderem ter liberdade, como eu tenho para estar a fazer aqui este vídeo, liberdade de podermos escolher e não sermos submetidos a uma lavagem de cérebro como nós somos com esta comunicação social, estou aqui a falar de Portugal, que nos obriga a ver aqueles comentadores todos, são sempre os mesmos. Vocês reparem que não há comentadores nenhuns da direita conservadora, nada, ninguém. Temos o Miguel Morgado que vai aqui, está ali e tal, mas sabemos que ele é centrista, PSD, não é assim muito. Mas mesmo assim tem feito, o coitado está sozinho, não é? Tem feito um único trabalho, um bom trabalho, no meu ver, ele tem feito um bom trabalho e é para mim um excelente comentador. Aliás, é um dos únicos que está ali. Não estou a ver mais ninguém ali, muito raramente alguém, só se for alguém que represente o partido do Chega ou partidos mais conservadores, mas como não temos isso,
infelizmente, temos toda aquela gente que está nos principais canais e, mais uma vez, precisamos de uma CNews aqui em Portugal. Um grande financeiro que consiga, não sei qual é o processo, que consiga criar uma rede, a rede aberta, não é? A rede televisiva, que seja uma rede conservadora, um canal de televisão aberto, conservador e que também tenha a sua parte na internet. Se não se conseguir, numa primeira fase, como rede aberta, em canal aberto, então, primeiro nas redes sociais e depois conseguirmos, então, meus amigos, é lamentável o que se está a passar. Eu estou agora aqui a ver ali na televisão, não param de falar daquele gesto que o Elon Musk fez e eu acho isso lamentável porque o Elon Musk fez mesmo isso de propósito, mesmo para provocar esta gente toda da comunicação social, que é uma saudação normal. Nós podemos fazer as saudações que quisermos. Eu lembro-me no tempo de 2020, da doença, que eu não posso dizer aqui o nome, que muita gente saudava assim. Muita gente até saudava assim, outros saudavam assim, outros saudavam assim. Aí já não se dizia nada. Era a doença, não se dizia nada. Portanto, meus amigos, é lamentável vermos esta comunicação social que continua a fazer a redução ad Hitlerium. Reduzir o adversário ao extremismo, que é isso que esta extrema-esquerda e essa esquerda gostam de fazer. E, meus amigos, o vídeo já está muito longo, já está muito mais longo daquilo que eu queria. Nós, conservadores, patriotas, temos que lutar contra isso. E este canal vai divulgar muitos livros este ano, livros para nós podermos ganhar conhecimento, cultura e massa intelectual, intelectualidade, para combatermos esta desinformação que nós estamos a ter. Não percam o próximo vídeo, As Causas do Atraso Português, do Nuno Palma. Um grande trabalho, é o próximo vídeo. Meus amigos, um abraço e até uma próxima. Viva Donald Trump!